cumpre o teu querer em nossos corações. Glorifica e exalta o nome que é sobre todo nome. Glorifica e exalta o nome de Cristo Jesus no nosso meio, para o seu louvor. Abaixamos as nossas guardas, Senhor, para que o Senhor venha ministrar. Dá-nos um ouvido para ouvir, dá-nos ouvidos para ouvir, uma mente, um coração para receber, para apreender, Senhor, a tua boa semente, aquilo que for teu, Senhor. Porque o que é teu é vida, o que é teu, Senhor, é eterno, é bom. E nós estamos atrás disso, Senhor. Em teu nome, Senhor Jesus, assim seja. Amém, 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 amém. João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Ali nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nós vamos pular para o versículo 14, João 1,14. Ali nós vamos ler: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui. Os irmãos estão conseguindo me entender bem? Estão conseguindo entender? Ok, é que para mim vem sons de outros lugares e eu fico na dúvida se os irmãos estão entendendo. O versículo 19 do capítulo 4 de 1 João começa dizendo que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi o amor do Senhor, foi a manifestação do seu amor que gerou o nosso amor por Ele. E a minha intenção para esse momento é fazer com que você mergulhe ainda mais na infinita profundeza do amor de Deus. Meu desejo e a minha oração é que você saia daqui cheia de gratidão, transbordando de amor e de paixão, por causa do amor do nosso Deus revelado em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. E com a ajuda do Senhor eu espero conseguir aumentar a chama da sua paixão, apenas contando mais uma vez aquilo que o nosso Senhor fez por mim e fez por você. Sabem quando em muitas histórias românticas as pessoas acabam se apaixonando pelos heróis, porque no final elas descobrem, o que eles fizeram por elas, né? Nós vamos fazer um pouco disso nessa noite. Nós vamos descobrir, redescobrir, vamos nos aprofundar na história que revela o que o nosso herói dos heróis fez por mim e por você. Que o Senhor abençoe e aqueça o seu coração para o seu eterno louvor. Amém? Amém. O apóstolo João deixou muito clara a sua intenção de ter escrito o evangelho que leva o seu nome, mais precisamente no capítulo 20, porque ali ele nos conta
que a sua intenção é fazer com que as pessoas acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, para que crendo tenham vida em seu nome. Essa foi a agenda do apóstolo João ao escrever a sua versão do Evangelho. Ele tinha uma agenda evangelística. Ele queria que as pessoas que viessem a ler, elas viessem a acreditar no Jesus com quem ele tinha vivido. E o apóstolo João começa escrevendo o Evangelho, fazendo uma nova leitura do relato da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. E João declara na sua versão do Evangelho que no princípio, naquele mesmo princípio, era o Verbo. Que no princípio era a palavra, que no princípio era o Logos. Era o Logos. O Logos era no princípio. E o verbo ou a palavra são traduções da palavra grega Logos, que na época tinha um conceito muito importante, um conceito cultural importante. Assim como a cultura norte-americana tem influência sobre a cultura global, assim como Hollywood, o McDonald's, a Google, o Facebook, a Apple e a Coca-Cola ditam a cultura no mundo, da mesma forma, na época de João, a cultura grega tinha grande influência sobre a cultura do mundo. Em especial, a filosofia grega ditava o pensamento da época. E o Logos, o verbo, ou a palavra, era entendido como a força, a grande força, ou a grande sabedoria que movia, que direcionava todas as coisas. O Logos era a palavra dos deuses. O Logos era a lei máxima, era a lei da natureza, era o fogo divino. O pensamento do mundo daquela época dizia que era o Logos, aquilo que sustentava a criação. E interessantemente, as vozes do mundo diziam que o Logos era o intermediador entre os deuses e a criação. O Logos era o mediador. Vozes do mundo. E é interessante que o diabo, quando ele se manifesta, ele não vem com chifres, ele não se apresenta com um rosto medonho e com uma voz claramente diabólica. Não. Ele vem como um anjo de luz. Ele se veste bem, coloca um terno, uma gravata, vem cheiroso. E com uma voz sedutora, ele apresenta uma versão de mentira com muita cara de verdade. Apresenta a mentira com elementos da verdade. Ele vem e diz: sim, meus queridos, existe sim um mediador entre os céus e a terra, mas é o Logos. É o Logos, uma força impessoal e fria, digna de admiração, mas não digna de amor. Só que João, aproveitando o conceito que o mundo grego já tinha sobre o Logos, ele começa o Evangelho dizendo: queridos, sim, o Logos estava no princípio, no começo de tudo. O Logos é eterno, sim. Vocês estão certos, ele vem antes do tempo. Só que existe mais, existe muito mais. O Logos estava com Deus desde a eternidade. Ele estava com. E isso quer dizer que o Logos é uma pessoa, é uma personalidade diferente.
ele estava com Deus. Isso quer dizer que ele é uma pessoa companheira, é um acompanhante, alguém separado, uma outra pessoa. E não se assustem. Não se assustem com aquilo que eu vou lhes dizer, porque o Logos, esse Logos que vocês pensam conhecer, esse Logos é Deus. O Logo é Deus, é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Logos, e sem Ele nada do que foi feito se fez, nada. Conheçam o seu Criador, conheçam o seu Deus, Ele é o Logos. Saibam que Ele é aquele que não é definido pelos conceitos do mundo, mas é Ele que mostra o real sentido do que é o Logos. E o Logos, o Criador de todo o universo, o Criador de tudo o que existe, Ele se fez carne e viveu conosco. Ele se tornou homem e veio viver perto de nós. E o apóstolo João continuou dizendo: mundo, vocês não estão completamente enganados, não. Quanto ao Logos, vocês não estão completamente enganados, mas deixa eu deixar algo bem claro para vocês. O Logos não é uma força cósmica impessoal. O Logos é Deus, sim, mas Ele é uma outra pessoa. Aliás, Ele é a outra pessoa que também é Deus. E Ele tem um nome. Ele tem um nome, e o seu nome é Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias esperado, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E aqui nos deparamos com alguns dos grandes mistérios do cristianismo. Eu vou falar rapidamente sobre dois deles. Mas antes vale lembrar que todo mistério, pelo menos na compreensão cristã de mistério, todo mistério vem da revelação bíblica. E apesar de ser lógico, apesar de ser inteligente, o mistério ele vai muito além de toda a nossa compreensão, muito além. Nós somos capazes de perceber algumas coisas, mas nós não entendemos completamente. Isso é mistério. E os mistérios fazem parte da glória de Deus. Os mistérios glorificam a Deus. Por quê? Porque que grandeza teria o nosso Senhor se o homem, limitado como é, pudesse entender plenamente tudo acerca dessa grandeza. Que grandeza seria essa? Deus é infinitamente grande, majestoso, e a nossa mente limitada não é capaz de compreender essa grandeza. E glória a Deus por isso. E falando em mistério, eu queria deixar uma sugestão. Nós glorificaríamos muito mais a Deus, nós honraríamos muito mais a Deus, se disséssemos mais vezes: eu não sei. Não sei. Não entendo. Mas por que isso? Não sei. Mas e como assim? Não sei, não entendo, é mistério. Faz parte da glória de Deus. Eu não vou mexer em algo que eu não sei para criar uma figura estranha de Deus. O Senhor seria mais glorificado se a gente reconhecesse a nossa limitação
diante das ilimitações de Deus. Mas dois dos grandes mistérios que fazem parte da glória de Deus são as doutrinas acerca da Trindade e da encarnação. Trindade e encarnação. A doutrina da Trindade, que é deduzida a partir de toda a revelação bíblica, ela vai afirmar que Deus é único, que Ele é um, mas que se manifesta em três pessoas por toda a eternidade. A doutrina da Trindade vai afirmar que o Deus dos cristãos é um único Deus, indivisível, inseparável, mas é um Deus comunidade. Ele é uma comunidade, é Pai, Filho e Espírito. Uma comunidade unida pelo mais absoluto e mais puro amor. É um mistério. Deus é um, mas se manifesta em três pessoas. Três personalidades distintas com a mesma natureza divina. E a encarnação é a doutrina que vai afirmar que a segunda pessoa da Trindade, que é Deus, se fez carne. O mistério da encarnação vai dizer que Deus se fez homem sem deixar de ser Deus, e que o homem em quem Deus se tornou não deixou de ser homem. Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus, e o homem em quem Jesus se tornou não deixou de ser homem. São dois grandes mistérios. Para se aceitar a Trindade, é preciso entender que um ser, um Deus, existe em uma pluralidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito. E para se aceitar a encarnação, é preciso entender que em uma pessoa, que na pessoa de Jesus, existe uma pluralidade de naturezas, a divina e a humana. Faz sentido, é inteligente, mas não conseguimos entender completamente. Mas não é porque não conseguimos entender plenamente que devemos rejeitar toda a tentativa de nos aprofundarmos ainda mais em Deus. Não é por causa disso que a gente deve parar de tentar ver Deus melhor, enxergá-lo melhor. Ele nos chama para amá-lo de todo o coração, alma, força e entendimento. E todo entendimento exige exercício mental, esforço, atenção, trabalho. Mas a mente moderna, a mente contemporânea é uma mente preguiçosa. É uma mente preguiçosa, não queremos pensar, dá muito trabalho. E por isso cada vez mais estão em falta aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite meditam na sua palavra, estão cada vez mais em falta. Mas não são esses os que meditam, que são como as árvores plantadas junto às margens das águas, que no devido tempo dão o seu fruto e cuja folhagem não murcham, e são bem-sucedidos em tudo quanto fazem, conforme o Salmo número 1. Mas por conta de hábitos rasos e superficiais, desaprendemos a meditar, desaprendemos a permanecer em uma ideia até que ela faça parte de nós. A mente moderna exige algo raso, algo leve. Ela não quer mais de 144 caracteres, ela não quer algo denso, ela quer entretenimento.
ela quer uma novela, ela quer algo light, ela quer algo diet, e acima de tudo, ela não quer algo que coloque em risco o seu jeito de ser e o seu jeito de pensar. Não quer. Nós ouvimos uma palavra profunda, mas evitamos de mergulhar nas profundezas dessa palavra. O pastor prega algo profundo, mas acaba o culto e nós vamos logo pensar no futebol, pensar no churrasco. Acabou o culto, nós vamos logo falar da roupa cafona que a irmã usou no culto. Desligamos a mente, porque acabou o assunto, viramos a página. Porque se pararmos para pensar, a nossa vida pode ser mudada. Se pararmos para meditar, se permanecermos abertos e refletindo até que a palavra faça parte de nós, isso pode levar a sérias consequências. E no fundo, nós sabemos que é muito perigoso para a carne meditar dia e noite, ou seja, sempre, continuamente. Nós sabemos que é perigoso, porque isso leva a mudanças. Sem meditar, sem permanecer, sem permitir que as palavras, que os conceitos penetrem no profundo do nosso ser, no profundo. Sem que a gente permita isso, pouco efeito tem as palavras. Pouco efeito. Uma mente que prefere ficar no raso, não está interessada em amar a Deus de todo o entendimento. Mas não é esse o nosso caso aqui nessa noite. Hoje nós queremos permanecer, hoje nós queremos mergulhar, meditar, queremos ser transformados. E o Verbo se fez carne. O Logos se fez carne. A segunda pessoa da Trindade, que é Deus, se fez homem. Por que isso é importante? O que isso significa? Por que Deus faria algo assim? O que isso significou para Ele? Você já parou para pensar nisso? Já parou? Deus se fez carne. Legal. Você já parou para pensar, parou para meditar na profundidade dessa revelação bíblica? A Bíblia diz que todo o plano de Deus em relação a nós já estava traçado antes da fundação dos tempos. Antes, completamente traçado. Houve um momento antes do tempo em que a Trindade decidiu criar o homem. A Santa Trindade decidiu criar a mim e a você. Ela decidiu. E eu não sei se houve uma conversa entre os três, se cada pessoa da Trindade sentou na mesa para fazer uma reunião, discutir ideias, traçar o planejamento. Eu creio que não, mas não sei, né? Mas se a Trindade tivesse tirado esse tempo para conversar e discutir ideias, discutir as consequências, com certeza o assunto do pecado teria sido mencionado nessa conversa. Com certeza o meu e o seu pecado teriam sido discutidos. Porque o que estava sendo planejado era a criação de seres segundo a imagem e semelhança de Deus. Criaturas que se manifestariam em comunidade também. Criaturas que seriam capazes de amar também.
mas criaturas que acabariam se entregando ao pecado. Ele sabia que isso aconteceria. Ele sabia. E como Deus é fiel, e fiel até a Ele mesmo, e Ele é santidade, Ele é justiça, bondade, pureza, porque Ele é fiel até a Ele mesmo, consequentemente a maldade entre os homens, consequentemente o nosso pecado se tornaria um abismo, um obstáculo eterno que nos separaria de Deus. E Deus sendo vida, viver sem Deus seria morte. A Trindade então precisaria encontrar uma resposta para o nosso pecado. Precisaria. Deus criaria o homem mesmo assim? Deus permitiria que a morte fizesse parte da história do homem mesmo assim? Mas o que Ele deveria fazer para evitar a perdição dos homens? E naquela mesa de reunião, depois de eliminar todas as possibilidades, a Trindade chegaria à conclusão de que a solução para salvar a humanidade seria tornar-se carne. Tornar-se carne. Aquele que apenas pronunciou palavras e fez todo o universo vir à existência. Aquele que de eternidade em eternidade é santo, santo, santo. Aquele que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele cuja glória e majestade são incomparáveis. E aquele que por toda a eternidade havia sido Espírito para salvar o homem, teria de se tornar um homem. E eu gosto de me imaginar nessa reunião com muita ousadia. E eu gosto de imaginar que ali, Jesus, o Filho, quando a solução foi encontrada, Ele teria dito: Pai, eu estou pronto para fazer a sua vontade. Eu me tornarei um homem. E nessa hora, por eu estar ali em ousadia, eu teria me levantado e dito a Jesus: mas o Senhor tem certeza? O Senhor tem certeza de que quer fazer isso? E isso nunca aconteceu na história da Trindade, na história da eternidade, nunca. O Senhor vai deixar a sua glória, o Senhor vai se esvaziar de tal forma, mas o que é o homem? Que glória cósmica existe no homem. O Senhor tem certeza. Sabe o que vai acontecer se o Senhor se tornar homem? Tem certeza que quer passar 9 meses na barriga de uma mulher, quer passar toda uma infância dependendo de homens. O Senhor nunca precisou de alguém. O Senhor vai aprender a falar, o Senhor vai aprender a caminhar e cair enquanto aprende, como todo ser humano. O Senhor nunca sentiu dor, o Senhor nunca teve fome,